para mim é um grande privilégio ter sido convidada para estar aqui nesta manhã, assistindo essa palestra com 5 pessoas maravilhosas. Eu sou administradora de empresas e respondo por uma liderança numa empresa multinacional. Vim prestigiar aqui e saio surpreendida com tudo o que eu ouvi, com tudo o que eu senti, o conteúdo de todas as pessoas que participaram aqui. O tema que eu estou trazendo é aquilo que hoje o mercado mais está cobrando dos profissionais: metacompetências. Que será? Que palavrão é esse? Mas fiquem tranquilos, hein, gente? Meta é um termo que vem do grego, significa tudo aquilo além, que transcende competências. E esse é o diferencial dos profissionais de sucesso. Para quem não me conhece, né, eu nasci há quase 62 anos atrás. Vou fazer agora no dia 17 de dezembro. E pude presenciar o que nós vamos ver aqui. Como nós precisamos ser mutáveis rapidamente, porque senão eu estaria ainda na era do mimeógrafo e etc, né? Então imagine se nós não estivéssemos nos predispondo a mudar e mudar rápido. Se o mundo mudou, gente. E se o mundo mudou, olhe lá as crianças hoje nascendo, todos já com tablets, etc. Uma dessas aqui, que é sobrinha neta. E o primeiro presente que meu sobrinho, engenheiro eletrônico, deu a ela foi um tablet. Não precisa falar mais nada, né? O mundo mudou e está tão acelerado que mal nós acabamos de sair de um Natal, gente, nós estamos já no outro. Nem acabamos de pagar os carnês dos presentes do ano passado e já temos que começar a fazer outros. Mas quando essa mudança, essa agilidade ocorre, principalmente no final de cada ano, nós tendemos a fazer as promessas de ano novo. Nem sempre cumprimos, né? Eu recomendo que peguemos aquelas promessas de 2013 para 2014 e façamos lá. Eu fui fazer a ginástica, eu emagreci aqueles 8 quilos que eu queria. Eu fui recordar, eu fui fazer os cursos que ainda me faltavam, eu voltei a treinar línguas. Tudo isso é comum à maioria de nós, todos os anos, quando nós estamos ao término deles. Mas não adianta que fiquemos só nas promessas. 2015 realmente tem que ser o ano da nossa largada. Largada para o quê? Para um patamar superior, que seja pessoal e profissional, porque não dá para a gente separar uma coisa do outro. À medida que nós evoluímos como pessoas, certamente nós vamos evoluindo como profissionais. São as coisas que estão juntas, né? Como dizem os jovens, junto e misturado. Não dá para separar. Entretanto, existem pessoas que passam a sua vida inteira olhando pelo retrovisor. Ai, há 20 anos eu fazia isso e deu certo. Gente, fórmula de sucessos do passado não asseguram resultados no presente. Nós temos um mundo a percorrer e nós ficamos fixados. Do passado, nós só aprendemos aquilo que nós não fizemos bem e que não podemos repeti-lo. E aquilo que fizemos ok, que ainda devemos aperfeiçoar. Ou seja, o nosso caminho é de melhoria contínua. Tal qual quem aqui, todo mundo já também passou pela área da qualidade dentro das organizações, participando, né, dos processos. E não de pioria contínua. Só que a gente percebe que ainda tem gente no caminho da pioria, não da melhoria contínua. Só que no mundo corporativo, essa exigência está cada vez mais acelerada e quem não muda, dança. Ou seja, a própria palavra já sinaliza. Ou muda ou muda, não tem outro jeito. Aí não basta ser competente. Como não basta ser competente? Não. Competência, quando nós nos colocamos à disposição de uma organização, é obrigação, gente. Ninguém contrata um médico para operar aquela pessoa que ama, filho, uma esposa, etc., se ele não tiver competência e no currículo dele ele já matou várias pessoas. Ninguém contrata o eletricista para colocar fogo na sua casa, ou o encanador, o bombeiro, para inundar o seu apartamento e os demais. O que nós queremos dizer? Competência e obrigação. Competência técnica, expertise, busca de conhecimentos é obrigação, não é um diferencial competitivo no mercado. E aí vem as pesquisas publicadas, né, nas melhores e maiores para trabalhar no Brasil, quais são os fatores que hoje levam a desligamentos, demissões das organizações. Problemas comportamentais.
As pessoas estão saindo das organizações não pela ausência de técnicas, mas sim pela ausência de comportamentos diferenciados. E ainda dentro da pesquisa, quais são os comportamentos que estão sendo os primordiais para desligar pessoas? É interessante que conheçamos, né? O primeiro dele é o do arrogante. Quantas pessoas nós convidamos para estar aqui conosco hoje nesse café? E certamente alguns perguntaram, o que vai ser tratado lá? Ah, vai ser tratado esses 5 temas, ok. Ah, mas eu já sei tudo sobre isso. Quando nós falamos que já sabemos tudo isso, eu que amo filosofia, eu lembro lá de Sócrates, quanto mais eu sei, concluo que nada sei. E eu que ainda gosto, né, de pensar que a maior lei do universo é a lei da evolução, quando eu chego e digo que eu já tudo sei, eu já deveria estar deixando o planeta. Porque nós estamos gastando água, gente, está uma falta d'água danada. Então, quem não quer evoluir já tem que sair do planeta. Estamos já com falta de alguns alimentos, oxigênio está poluído, ou seja, está na hora da gente ir embora. Então, nada de pescoço esticado, nariz empinado, que é um dos comportamentos que estão levando, né, ao desligamento. O outro é do dinossauro, gente. Infelizmente, nós conhecemos tantos dinossauros ainda nas nossas organizações. O que é alguém com o comportamento de um dinossauro? É aquele que resiste às mudanças. As coisas estão surgindo e ele continua resistindo e até boicotando. Então, nada desse comportamento. E o outro, o de avestruz. Gente, vocês já devem ter ouvido que o dinossauro, ele tem por trás dele aquela musiquinha, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. E esse avestruz? O avestruz está tudo mudando e ele fica escondidinho para ver se a gente esquece dele. Então vai ser implementado o PDL, o Programa de Desenvolvimento de Liderança, vai ser implementado certificações e ele diz, desde que não me chame para participar, tá bom. Então é o comportamento do avestruz. Por quê? Por trás dele tem aquela musiquinha, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas será que a vida nos leva exatamente para o lugar onde nós deveríamos ou almejamos estar? Então vamos pensar sobre isso. E o acomodado da Silva, gente? Esse ainda predomina nas nossas organizações. É aquele que chega e diz, eu nunca chego atrasado, eu não falto e eu faço aquilo que me deram para fazer. Sempre acomodado. Complicado, né? E aí quando recebe aquela cartinha... Agradecemos a sua presença até então, mas vamos passar por uma reengenharia, uma nova forma de ver, ouvir, fazer as coisas, ele também é desligado. Ou seja, esses comportamentos, riscar do nosso calendário 2014, se é que nós ainda tínhamos. Mas por que ainda que alguns profissionais conseguem resultados fantásticos e outros se arrastam e puxam e não conseguem resultados? Então, quando a gente começa a pensar, vem outra pesquisa, esse é de um instituto americano, mas ele fez com as principais capitais no Brasil. Aqui no Brasil ele até usou o Sebrae para ajudá-lo na configuração dessa pesquisa. Eles foram buscar qual é o percentual dos profissionais que fazem diferença nas organizações. Isso há 3 anos atrás. O resultado deu 5% somente dos profissionais que fazem a diferença. E nós ficamos tristes porque eles estão refazendo a pesquisa. Eu tenho 2 amigos que participam dessa pesquisa e me sinalizaram, tem que terminar até fevereiro a pesquisa, está entre 3,5% a 3,8%. Ou seja, olha o processo da pioria contínua. Somente, já pensou, 3,5% dos profissionais fazem a diferença? O que está ocorrendo nas nossas organizações? Ou conosco? Será que a gente não está sentindo, não tem um propósito por trás de tudo isso? Será que a gente não está se sentindo feliz? Mas por que a gente ainda permanece nas organizações? Bom, se eu quero lá continuar, fazer a diferença, deixar um legado, eu preciso adotar comportamentos diferenciados. Porque o que diferencia esses 5% é que eles são metacompetentes. Eles vão muito além das competências que lhes são exigidas nas organizações. Aí todo mundo fica curioso, né? Quais são elas? Bom, se metacompetências é a chave do sucesso,
A própria palavra-chave é um acróstico. O que é um acróstico? É aquela palavra que traz em si a síntese de outras. Então, o C de conhecimento, todo profissional de excelência tem que abarcar o maior número de conhecimentos e saberes para desempenhar bem o seu papel. Tem que desenvolver habilidades, tem que ter atitudes diferenciadas, tem que ter valores de ética, de caráter, de moral diferenciados. E o E vem de empatia, ou seja, nós nos colocarmos, desenvolver a sensibilidade de nos colocarmos no lugar dos outros. E o E ainda explode para a palavra entorno, é a preocupação com o entorno. Quais são elas? Bom, bom humor e alto astral e entusiasmo. Não dá mais para nós trabalharmos nas organizações com o que o pessoal, quando nós vamos participar do processo de seleção, diz: não me tragam pessoas enfesadas. Vocês já ouviram que a origem da palavra enfesados é cheio de fezes, ok? Não dá para trabalhar com gente assim. Então, é pré-requisito obrigatório. Volkswagen vive publicando, Caterpillar e outro. É o primeiro pré-requisito, a primeira meta-competência. A segunda é a flexibilidade, gente. Todos nós temos que desenvolver essa flexibilidade. A gente tem que fazer pilates, fazer qualquer coisa. Dentro das organizações, não dá mais para dizer: eu fui contratado só para isso. Ok? Então, fora. Então, flexibilidade. Visão sistêmica. Tem pessoas ainda que não conseguem enxergar além das suas células. A metacompetência é você sair dela. Sai da sua célula, da sua gerente, da sua diretoria, da sua empresa. Vai ser igualzinho aqui o astronauta que vai olhar no mundo. Quem é que faz aquilo que eu estou me propondo fazer melhor do que eu? E aí eu desço, que é o colaborador glocal, né, que é o que pensa globalmente para agir localmente. Vem e customiza, adapta, mas ele se permite sair da organização e enxergar o que está fazendo melhor do que ele, aquilo que ele está se propondo. Foco em resultados. Ninguém contrata ninguém pelos nossos lindos olhos míopes. Todas as organizações precisam de resultados e isso é fantástico. E quanto mais elas crescem, elas possibilitam o nosso crescimento dentro delas. Então, outra metacompetência hoje exigida é focar em resultados. Inteligência emocional. Conhecemos pessoas extremamente brilhantes, inteligentes, mas extremamente destemperadas. Principalmente alguns em papéis de liderança. A gente precisa ter um cuidado. O equilíbrio emocional é sempre mente e emoção. Tem que se tomar decisão, mas qual é a melhor forma de conduzir aquilo? Tenho que chamar a atenção, qual é a melhor forma? Então, o equilíbrio, a busca do caminho do meio, exatamente, é uma metacompetência hoje exigida. Visão de futuro. Não é porque agora nós estamos desempenhando o nosso papel com excelência. O que é desempenhar com excelência? É uma palavra que está caindo em todos os recrutamentos e seleção. Excelência é cada dia fazer melhor aquilo que nós já fazemos muitíssimo bem. Ok? Então, mas não adianta estar fazendo tudo o que a gente está fazendo hoje com excelência se nós já não estivermos com visão de futuro. E traduzir aquilo que nós queremos num tempo X, e hoje os planejamentos, mesmo a longo prazo, não passam de 3 a 5 anos. Na nossa época era 20, né, Roberto? Agora é 5 anos no máximo, a longo prazo, porque o mundo é mutável, mutante. Então, o que nós queremos, o que precisamos para chegar lá e conduzir os nossos times ao sucesso. E tem gente que pergunta assim: existe fórmula milagrosa que acelere o desenvolvimento de metacompetências? Não. Não existe, seria enganar. Não existe também, eu amo ler, a gente diz, dentro dos livros de autoajuda, todo mundo, olha, cumpre isso que você, ao término do livro, já vai sair assim. Também não é verdade. Isso exige mudança de comportamento e de atitude. Mas nós podemos sintetizar, sim, como dicas facilitadoras para que possamos desenvolver o que o mercado hoje exige de nós. E as 3 palavrinhas que nós vamos ouvir começam com A.
Por isso que alguns comportamentalistas dizem, são os 3 poderosos As. Porque depende única e exclusivamente de nós. Não é da mudança do presidente da empresa, nem do país, nem do prefeito, nem do vereador, nem se começar o orçamento, tiver mais verba, não. Os 3 As simbolizam, se eu me colocar, me permitir conduzi-los, certamente alcançaremos excelentes resultados. Primeiro deles, e é um bom exercício agora para o final do ano, é o do autoconhecimento. Então está na hora de a gente pegar a nossa agenda e colocar do lado esquerdo, lado racional, lógico, o que eu faço bem? O que quando eu falo ou faço, apresento, as pessoas admiram, pedem cópia, querem que eu compartilhe mais e mais? O que é objeto de admiração? E que eu sei comigo mesmo, na minha autoavaliação, que eu faço bem. E aí eu começo a listar, seja conhecimento, seja habilidade, atitude, vou listando. Do lado direito, que é o mais difícil, porque eu entro no emocional, o que me falta, no sentido quais são as minhas oportunidades de melhoria, que é onde eu vou dar a largada para 2015. É aquilo que tem que ser impulsionado para que eu busque, e o mais rapidamente possível. Por quê? Tudo aquilo conquistado hoje se torna obsoleto em segundos, né, gente? A gente acaba de aprender uma técnica fantástica, quando você começa a aplicar, já tem outra mais fantástica do que a anterior. É característica do mundo moderno, essa velocidade de ação, de mudança comportamental. Então, primeiro, o autoconhecimento, aquela autocrítica bem profunda, porque quando eu faço isso, certamente é o primeiro passo para eu conduzir ao processo segundo, que é o de autodesenvolvimento. Opa, se me falta isso, cabe a mim buscar. E aqui entre parênteses, tem gente que fica esperando a empresa pagar. Ai, quando eles pagarem meu curso disso, daquilo, de inglês, quando ainda me deram metade da minha bolsa da faculdade. Gente, carreira é nossa, nós é que temos que fazer gestão da carreira. Currículo vitae, a etimologia, a origem da palavra, significa corrida de vida. Qual é a tua corrida? Ou a gente pega aquele currículo pobre e diz, esse cara não tem corrida. Autodesenvolvimento, tudo que começa com auto significa só depende única e exclusivamente de mim, de ninguém mais. Então, não vai esperar da empresa. Se vier, ótimo, lógico, mas não para esperar. E o terceiro e mais importante é o da autotransformação. Eu amo a palavra transformação porque ela vem de 3 outras. Transforma e ação. Se eu quero mudar a minha forma atual de ser, de pensar em agir, e que essa forma transcenda a tudo que eu fiz hoje, é preciso agir de forma diferenciada. Senão nós vamos recorrer àquela frase em que atribuem a Einstein, que é uma insanidade. A frase é essa que ele deixou lá, dizem que é dele. É uma insanidade. Você querer resultados diferentes fazendo todo santo dia a mesma coisa. Fazer todo dia a mesma coisa, a tendência é repetir os resultados ou piorá-los. Então, alerta, né? Por que eu não tenho que me tolher? Um outro filósofo diz o seguinte, que o maior pecado da humanidade, pecado do latim pecado significa errar o alvo. Eu erro o alvo quando eu não me permito voar, bater asas, ir além de. Que nós, em 2015, nos permitamos bater asas e cada vez mais alto. E talvez alguns dizem assim, ai, mas como é difícil isso? Difícil não significa impossível. Aliás, no nosso dicionário de bons profissionais, a palavra impossível tem que ser eliminada se é que ela ainda existe. Para finalizar, eu gosto de trazer uma historinha. Tem de um rapazinho que, como todo jovem, geração Y, a geração Y, se nós já somos acelerados, que somos a baby boomer, X, etc., imagine os jovens de hoje, né? Os jovens da geração Y, ele começou a conversar com Deus, maravilhado com tudo que existe na natureza. Nossa, que lindo o pôr do sol, e as árvores, e os bichinhos, e as montanhas, tudo é muito lindo, muito lindo. Tudo tem um propósito por trás. Eu só não vejo propósito na linha do horizonte. Para que será que o eterno Deus, o nome que nós batizemos, né, essa energia superior, para que ele fez a linha do horizonte? Por quê? Está lá a linha. Se eu dou 10 passos, a linha se afasta 10 passos de mim.
Se eu pego uma moto e acelero, ela continua se afastando. Se eu pego um avião, ela continua sempre longe de mim. Eu não entendo para que serve a linha do horizonte. Nesse momento, conta a lenda que o Eterno ouviu o jovem falar sobre isso e falou: qual é a sua dúvida, meu jovem? Ai, me desculpe, Senhor, mas eu não entendo para que serve a linha do horizonte. O resto eu te admiro, eu sei que a sua criação é perfeita, tudo tem um propósito por trás. E aí ele começa a conversar com Deus. Se eu dou 5 passos, se eu dou 10 passos, se eu pego a moto, etc. E diz que o Eterno começa a sorrir, sorrir, sorrir. E ao término, ele diz assim: tá vendo, Senhor, eu não sei por que serve a linha do horizonte. Ele diz assim: para fazê-lo caminhar. Portanto, que a nossa linha do horizonte realmente cada vez se distancie de nós, porque é ela que nos permite trilhar novos caminhos. É com essa mensagem que eu vou encerrar, que nós nos permitamos a isso, que mudemos tudo aquilo que puder ser mudado, sem esperar nada nem ninguém. E certamente nós já vamos começar a ser vistos, à medida que nós nos tornamos pessoas mais metacompetentes, profissionalmente nós exteriorizamos tudo isso. Feliz já 2015 a todos e sucesso! Muito obrigada. Agradeço.